É, não esquece de gravar, pastor. Bom dia de novo, né? A gente já bateu esse. Pra você que está chegando agora aí na nossa gravação, ou então está vendo depois, né? A gente acabou de Dia, bater um pastor. Bom papo, dia, não pessoal. gravado, a gente acabou de bater um papo bem legal aí sobre toda essa circunstância da pandemia, o quanto que o mundo evoluiu tecnicamente. Agora a gente vai bater um papo e conversar um pouquinho sobre a apostila. Bom, a gente está indo aí para a nossa 11ª aula aí na apostila, e ela é um pouco a continuação do domingo passado, e a gente conversou um pouquinho sobre o que Deus vê, e eu ainda continuo com aquele mesmo pensamento, resolvi não mudar mesmo, né? Desde o domingo passado eu falei isso, né? Eu percebi a, a aula, né, a própria apostila, né, a gente sempre, né, você mistura, né, quando a gente faz o material, você acaba, é natural isso, né, você tem um monte de referências, né, e a tua própria percepção pessoal sobre qualquer assunto, e a gente, quando escreve, acaba misturando ali essas percepções, isso vai formando as nossas ideias e tal. E depois, quando eu fui, né, vou só rever isso aqui rapidinho. Depois, quando eu fui rever o texto da apostila, eu percebi que ele estava um pouco assim, acusador. Foi isso que eu usei? Eu nem me lembro o termo que eu usei propriamente na semana passada. Ele estava meio pesado, achei meio pesado, assim, no sentido da gente obedecer ou fazer as coisas certas só por medo, né? E a gente entrou nesse papo aí, no sentido da gente perceber que quem Deus é de verdade, é fato que ele, o título da aula 10 é o Deus que tudo vê, e de fato é a verdade, Deus tudo vê, e nessa aula 11, é uma continuação, ele fala sobre o juízo. E esse texto que está aí de 1 Timóteo diz assim, a 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. A Bíblia tem um monte de textos que fala sobre ah, essa questão de que na lição 10 Deus tudo vê, e nessa lição 11 é que a gente vai ser confrontado e vai ser julgado por todos os atos que a gente cometeu. Eu confesso que eu também não tenho para mim, a graça, ela se mistura com esse, porque aqui parece uma questão bem, assim, pesada. Como é que a gente fala? Você se sente acusado, literalmente, porque a gente sabe que a gente falha e que a gente pode melhorar e tal. Eu vou ler só esse textinho que está aí de Apocalipse e depois o parágrafo de baixo e depois a gente conversa aqui um pouquinho. Mas eu acho que foi o que a gente comentou na semana passada. Os nossos sentimentos eles se misturam com com essa percepção assim do temor de Deus. A gente falou sobre isso, né? A diferença do temor, né? Ah, e, e da gente compreender a graça e obedecer, não porque a gente vai ser julgado ou vai sofrer algum tipo de consequência por isso, mas porque a gente quer honrar a Deus, porque Ele nos amou de tal maneira e tal, a gente bateu esse pau. Vou ler esse texto aqui de Apocalipse. Apocalipse 2, 21 a 23, diz assim: Dê-lhe tempo para se arrepender. Ela, todavia, não quer arrepender-se da prostituição. Eis que a prostra na cama, bem como em grande tribulação, os que, os, os que com ela adulteram. Caso não se arrependa das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pô, cara, quando a gente lê esse texto,
não rola um medo, vamos falar assim, né? Rola, caramba, cara, que punk, né? Aí a gente percebe o Deus da graça, meio que parece que não combina, né? Mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é juízo, né? Então, mas assim, o parágrafo continua, né? Aí já é o texto da apostila. Muitos não entendem a longanimidade divina e interpretam como impunidade. Deus disse que antes de trazer o juízo, dá tempo para haver arrependimento. Ou seja, uma das razões para que o juízo não seja imediato é a misericórdia divina. Aí, beleza. Esse trecho aqui está dizendo o seguinte: olha, enquanto não houve juízo, enquanto as coisas estão fluindo, dá tempo para a gente corrigir e dá tempo para a gente se acertar. O que a apostila, o texto chama de o juízo não imediato. Tiago, irmão do Senhor, afirmou que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Opa, aí agora a gente já fica mais feliz aqui com essa afirmação. Podemos dizer que ela precede o juízo, para que este não seja necessário. Mas quando a misericórdia é desprezada, o juízo certamente se manifestará. A coisa agora, com esse parágrafo, ela fica um pouco mais clara para a gente. E aí eu queria perguntar para você o quanto você acha que a gente, de forma geral, você pode falar por você ou pela sociedade, de forma geral, pelas pessoas, o quanto que a gente percebe as pessoas, tipo assim, meu irmão, não vai dar em nada, deixa rolar, que isso é balela, né? Deus não existe, Deus é amor e tal. E o quanto as pessoas estão se agarrando assim, não, pô, beleza, vou dar mais um tempinho aqui, daqui a pouco eu ajeito tudo e vai ficar tudo bem. Quanto que você acha que as pessoas estão desprezando essa misericórdia? Ou elas simplesmente não querem, pô, não estão nem aí, sei lá. O que vocês acham aí sobre isso? Para conseguir passar aí o que eu tô pensando? Tem dois lados, né? Tem o lado do cara que, pô, sabe que está falhando e, pô, eu tô tentando me arrumar e não me arrumo. E tem o cara que não tá nem aí, pô. Isso não é nada. E tem muita gente que pensa assim mesmo, né? Eu achava que não, mas tem muita gente que pensa assim. Que no final tudo é bom, que Deus é bom e que todos os caminhos levam a Deus e bora, pau na máquina que a coisa vai dar tudo certo no final. O que vocês pensam sobre isso aí? Ou se já pensaram assim, né? Já tiveram essa percepção e Deus foi transformando aí o pensamento de cada um de vocês? Quem quer falar a respeito disso aí? Pastor, Oi, o que eu, fala, o Jair. que- o que eu vejo aí é a segunda chance que Deus está dando, né? Cada vez de verdade, a gente sabe que nós erramos, aí dá uma chance da gente se sair do caminho e voltar para o caminho. Eu vejo se eu leu aí misericórdia, eu vejo dessa forma aí. É uma chance que está dando para o ser humano voltar e né, pensar. Agora, aquele que não quer, não quer mesmo. Tem os rebeldes mesmo, né, pai? Se coloca naquele lugar ali, não, e estou nem aí para o que der e vier, e para ele tanto faz. Dessa forma, é a chance que Deus está dando para o ser humano ajeitar para o caminho de novo e se arrepender, né? Dos seus maus caminhos. Bem dessa forma. Beleza, Jair. Alguém quer falar aí mais? Fala, Ô, Eduardo. pastor, Oi, fala, Jailson. Depois o mas Eduardo. eu concordo aí com o Jair. O que acontece? Na realidade, quando a gente lê isso aí, entende meio punitivo, né? Digamos assim. Meu Deus, caramba. E aí? Deus vai... Pô, tô ferrado. Meu irmão, o negócio tá estranho demais pro meu lado. Porque não tem aquele que não peque, que não erre, que não vacile, né? Só que aí, logo depois, o que diz assim? Mas a misericórdia vem para que a punição não entre. Só que, a não ser que você não despreze a misericórdia de Deus. A Sim. partir do momento que a graça vem, mas fala assim, não, eu não estou nem aí para a graça de Deus, vou desprezar. Ou seja,
tem a situação do Jair, que falou da segunda chance, ou seja, a graça de Deus realmente é a segunda chance. É aquilo que diz assim, olha, você tá mal, pô, tô aí totalmente errado, mas o Senhor, ele quer sondar o meu coração e saber se houve arrependimento, né? Eu não me arrependi dos atos que eu pratiquei, pô, de repente a punição vem de fato. Então não vai ter aquele que fala assim, mas eu não tive chance, mas eu não tive escolha, digamos assim. Pô, a graça é a escolha, né? A graça de Deus, nesse ponto de vista aí, ela é a segunda chance, ela é a oferta que o Senhor te dá a você não ser punido, né? Eu achei esse lado aí. Eu também me assusto quando eu leio assim. Mas quando eu vejo que a graça ela pode abundar minha vida, aí realmente a gente fica mais tranquilo. Fala, deixa o Eduardo e depois Marquinhos. Vai, Eduardo. E depois Bom volta. dia, igreja. Tudo bem? Fala Falar aí. rapidinho aqui. Eu concordo com o que o irmão Jair e o irmão Jailson falou, primeiramente. E eu acho que o que acontece também é que, às vezes, eu posso até me colocar no meio dessa situação, a gente acredita que a gente tem muito tempo para corrigir nossos erros, entendeu? A gente bota na nossa cabeça que a gente é dono do tempo. Sou jovem, dá para deixar para amanhã, mês que vem eu mudo, não, vai ter uma festinha, vai ser a última, eu vou ter essa oportunidade, depois eu mudo, ainda dá tempo. E tem pessoas que levam isso para a vida toda, envelhecem, entendeu? Achando que vão ter tempo para seguir os caminhos do Senhor e acaba que às vezes não tem. E às vezes a punição não é nenhuma punição só de ensinamento, é a oportunidade que Deus te deu de viver bem, de seguir os caminhos corretos e acaba você optando por não, tá tranquilo, tá suave, eu tô ganhando tudo que eu quero, eu tô trabalhando, tô recebendo, então Deus deve estar feliz. E às vezes não é isso. E eu gostei do versículo ali em Apocalipse, porque embora toda a situação, às vezes a gente precisa ser lembrado desse Deus também. Porque se a gente se pegar só ao amor, a gente vai achar que o tempo todo, não, ele perdoa tudo, pode ficar tranquilo que vai dar certo, eu posso fazer, e o tempo, às vezes, a gente não vai ter de se arrepender dos nossos pecados. Ainda bem que ele conhece o nosso coração. Ainda bem que isso sim é a alegria que nos traz, de saber que a gente sabe quando erra e se nós quisermos melhorar, ele vai estar vendo isso aí. Valeu, Eduardo. Vai, Marquinhos. Então, eu acho que a graça, ela já é o impulsionador da gente enfrentar a consequência do pecado, né? E a misericórdia de Deus, ela já está ali junto com a graça, né? Tanto que ele nos dá a chance de nos arrependermos, né? E não voltarmos para esse mesmo caminho. E assim, claro que tem muita gente que às vezes fica pensando só no fator da graça, Deus me perdoa e tudo mais, mas eu penso que também, se a pessoa ela deixa o pecado dominar e se tornar algo recorrente na vida dela, por mais que a graça de Deus esteja ali com ele, né, ajudando a enfrentar as consequências, a própria pessoa vai deixar de viver coisas melhores do que o próprio Deus tem para essa pessoa, entendeu? Então, ela deixa de evoluir e fica num ciclo preso ali, talvez. Eu penso assim. Show. Fala, Walter. Bom dia, gente. Bom Depois dia. o Amaro. Seguindo na linha de raciocínio do Eduardo, né, que eu ia falar, a gente tem aquela coisa de que quem é o conhecedor, né, você sabe que até o último minuto de vida, se você se arrepender, né, de fato, você adentra essa coisa da anulação do julgamento. E muita gente hoje, como o senhor falou, né, vive de uma forma dissoluta, justamente dentro dessa questão. Até o último minuto eu tenho para me arrepender e vou tocando assim, e a graça de Deus vai me, né, vai me cuidando de mim a cada dia, né? E lá no final, quem sabe. Mas o grande fator é que a gente não sabe o minuto seguinte, né? A gente está em pé aqui, no minuto seguinte você pode morrer e você pode não ter esse tempo de arrependimento, né? De que a Bíblia, de que a palavra nos colocou. Tipo esse rapaz agora, 47 anos, teve um AVC fulminante, né? Lá o Louro José, né? O ator. E partiu. E a gente é tipo isso. Então,
Muita gente hoje vive com essa concepção de que Deus é bom, a graça é infinita, vivo debaixo da graça e continua, né, de repente, sem o arrependimento de fato, achando que até o último minuto de vida vai ter essa oportunidade e, de repente, ela pode não chegar. E aí a gente acaba entrando, né, no que a Bíblia diz, na questão do julgamento, apesar da misericórdia de Deus. Né? Show! Vai, Amaro. Tá fechado aí, tá fechado. Agora, abriu? Foi. Isso. Então, agradecer a participação, né? A minha presença aos domingos ela é complicada, mas eu sempre fico assistindo, participo dos programas. Show. E a graça é um favor imerecido, né? Do ponto de vista de Deus para nós, a graça é favor imerecido, não é por meritocracia, não é pelo nosso esforço que alcançaremos. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, ele deu, é um amor incondicional. Agora, em relação da gente para Deus, a graça ela não é libertinagem. A graça ela tem também a sua responsabilidade. Como o Tiago falou, que a fé sem obra ela é morta. Então, quando você vive sobre a atuação dessa graça, a sua obra, através da sua dedicação a Deus, da sua intimidade, do seu processo de santificação, porque é um processo. Então, a gente tem que demonstrar por obras naturais, né? Que é aquela mudança de pensamento, aquela transformação diária, a atuação do Espírito Santo. Então, se você tem a fé, crê em Deus, eu acho que esse processo ele tem que ser contínuo, essa obra ela tem que demonstrar, o fruto tem que aparecer. A graça ela não é libertinagem. Agora, em todo o tempo, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos alcancem a salvação. E Deus vai agir assim até o último momento daquela pessoa alcançar a salvação. Agora, a graça não é libertinagem, a graça não é bagunça, a graça é algo tão especial de Deus para nós. Então, nós devemos entender isso, como a igreja explica muito bem. A igreja, as aulas que a gente tem, eu participo dos programas com o pastor André, sou do PG do pastor André, então essa visão de graça, ela tem que ser bem entendida. Não é vamos levar de qualquer jeito, não é bagunça. O amor de Deus é incondicional. Então, a gente trabalha assim, a gente entende dessa forma. É da vontade de Deus que ninguém se perca, mas também a fé sem obra, ela é morta, tem que ter o fruto, né? Pelo fruto você conhece a árvore. Então, é por aí, é por esse caminho mesmo. Não podemos carregar esse entendimento de que Deus é bom, Deus não vai fazer isso comigo, Deus não sei o que, não. Esse pensamento não tem que ficar passando para aquele que quer realmente, como diz o apóstolo Paulo, não digo que já alcancei, mas deixo as coisas para trás e sigo para o alvo que é Cristo Jesus. Então, a nossa vida ela tem que ser assim. Esse é o meu entendimento. Show! Valeu, Amaro. Fala, Jefferson. Amém. Cadê o Jefferson? É rápido. Mudou de lugar Tô aqui na tela. Não, aqui para mim mudou de lugar aqui. Fala aí. Rapidinho. É só para complementar o que o Eduardo falou da questão do tempo. Eu lembrei de uma frase que é muito famosa no mundo corporativo que diz assim: fale rápido para ter sucesso rápido. Aí, fazendo uma alusão ao mundo, né, espiritual, eu diria: erre, mas se arrependa rápido para ter a misericórdia rápido. E aí eu lembrei de Davi. Como Davi era rápido em se arrepender? Vocês não... É verdade. É isso que eu queria colocar. Beleza. É porque, olha só, deixa eu comentar algo com a gente aqui. Que isso precisa ficar bem nítido, bem claro, porque, por exemplo, quando a Bíblia... eu acho que essa questão dessa percepção, assim, se a gente, como o trecho diz, né? Eu desprezei a misericórdia ou não,
Isso não tem a ver propriamente com o que a gente... com os atos em si que a gente faz, porque a gente precisa ser bem honesto aqui. A gente, ainda tendo esse entendimento que todos vocês falaram sobre a graça, sobre o cuidado de Deus, a gente falha, sim ou não? Falhamos, todos nós. Então, se a gente olhar por essa visão, a gente estaria em débito, a gente seria devedor nessa conta. Mas quando a Bíblia diz que a graça e o amor dele nos justificam, agora, se a gente é justo, se a gente está justificado, a gente não deve mais nada. Pegou aí essas diferenças? Tranquilo. O que eu acho que faz toda a diferença é a motivação no coração e o pensamento. Tipo assim, porque se a gente falar assim, não, na hora que eu morrer, muitos de vocês comentaram sobre isso. Não, tipo assim, pô, o Walter comentou, o menino aí, o louro que morreu. Pô, tipo assim, se naquele milissegundo ali que o coração do cara para de bater e ele perde a consciência, se ele tá ok, então, tipo assim, se ele sei lá, se arrependeu, assim, poxa, eu fiz um negócio errado, me arrependi, pequei, e pedi perdão naquele milissegundo, ele tá ok. Mas se ele não teve esse tempo, ele não tá ok, ele vai ser julgado e vai ser condenado. Se a gente parar para pensar assim, nesse formato, a gente está muito vinculado assim, ao tempo. Não, isso aqui vai ser tipo assim, tô bom, tô ruim, tô bom. A gente ficaria vivendo uma vida como essa. E a gente sabe que a gente vive essa... Se a gente olhar por esse prisma, a gente está vivendo, a gente vive isso, porque a gente falhou. Teve uma hora que você falou de forma exasperada com alguém, ou deu uma bobeira, ou, sei lá, falhou de alguma forma, pecou. Caramba, tô ruim. Então, caramba, me arrependo, agora tô bom. Então, eu percebo que Deus não nos vê assim, aprovado, desaprovado, aprovado, desaprovado. Porque se a gente olhar nesse ângulo, é isso que eu queria fazer a gente pensar hoje. Se a gente ficar com esse pensamento, assim, o Amaro falou assim, poxa, é por misericórdia, a gente tem que ter a responsabilidade, né, a graça, que não é libertinagem. Eu imagino, né, essa é a minha percepção, da visão de todos vocês que estão aqui, que ninguém sai daqui, sai da igreja, não, beleza, hoje eu vou trair mulher, hoje eu vou, sei lá, roubar um banco, hoje eu vou, sei lá, fazer muitas loucuras, vou me drogar. Não acho isso, honestamente. Mas ainda assim, a gente está aprovado a 100%? Não, porque a gente falha. Então, porque quando a gente fala assim, não, a graça com a responsabilidade, a gente está trazendo para nós uma obrigação, uma obrigatoriedade de fazer tudo certo, de fazer as coisas certas. Não é que a gente não tenha, mas não é por isso que a gente é justificado. Eu entendo que o desprezar a misericórdia e cair no julgamento, como o texto fala, o desprezar a misericórdia ou abraçar a misericórdia é abraçar esse reconhecimento do sacrifício de Jesus por nós. Que a Bíblia é muito clara, no dia que a gente aceita Cristo como Salvador, a gente nasce de novo. Tudo que era velho ficou para trás. Agora a gente é justificado. É isso que a Bíblia fala. E é muito claro isso. Então, eu vejo esse tô ruim, tô bom, tô ruim, não como os atos que eu faço, não como as atitudes que eu tenho. Porque a gente, mais uma vez, sendo bem claro e bem direto, às vezes a gente não, às vezes você nem tem um ato ruim, mas o seu pensamento é ruim. Você fala assim, Rodrigo, mas eu nunca adulterei. Eu também não, eu nunca adulterei. Eu posso falar isso para você. Mas o que a Bíblia fala sobre adultério? Qual é o patamar que ela leva?
Ah, não, se você olhar para uma mulher e tiver um pensamento impuro, você já adulterou com ela, sim ou não? Não é isso que a Bíblia fala? E aí, como é que a gente fica? Adulteramos ou não adulteramos? Adulteramos, pô. Percebe? Então, cara, por mais que... isso que precisa ficar muito claro para nós. Por mais que a gente, na nossa força, ou naquilo que é na nossa capacidade... Eu já vou deixar você falar, Celso. Eu vi sua mão. Tá. Por mais que... Darli. Não, o Celso também. Só um pouquinho, Darli. Vou deixar você e Celso falarem já. Só fechar esse pensamento aqui. Por mais que a gente, na nossa força, tente fazer, a gente não consegue. É para isso que existe salvação, existe Salvador, porque se em algum momento, por mais que fosse um segundo só, o ser humano conseguisse fazer sozinho, nesse segundo ele não precisaria de um Salvador, ele era capaz de se render, de fazer tudo certo. Então, meu entendimento da gente estar bom ou estar ruim, ou estar aprovado ou desaprovado, não são os atos, não são pecou ou não pecou. É o fato de você, da motivação do coração, em entender, cara, não, eu preciso de Cristo, eu dependo dele. Ou não, eu me basto, eu me viro, vai dar tudo certo, porque eu faço tudo certo. Cansei de ouvir de gente, talvez você já ouviu. Ô, Rodrigo, mas olha só, cara, eu não fumo, cara, eu nunca adulterei, eu sou gente boa, pô, eu ajudo, eu faço caridade. Cansei de ouvir. Deus não vai fazer isso comigo. E não tem nada a ver com o meu ato e o seu ato, nem com o de ninguém. Tem a ver com o reconhecimento do favor imerecido ou não. E a gente pode. E a gente já viu gente que, tipo assim, abandonou esse entendimento. Abandonou mesmo. Assim, cara, eu entendia Jesus, mas depois eu vi que ele era um cara mais um. Ele era uma pessoa qualquer que eu consigo me virar, ele me ajudou, sei lá, um monte de coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque mesmo para a gente da igreja, se a gente for analisar a coisa como a Bíblia relata, a gente também está inapto por causa do pensamento e por causa das nossas atitudes. Então, o que salva? O que salva foi até o que o Amaro falou, beleza, é o favor imerecido dele. Sim, isso gera em nós um constrangimento à responsabilidade, a agir de forma condizente com isso. Mas se a gente for na raiz, a gente continua inapto na nossa capacidade. Aonde que a gente fica apto? Quando a gente abraça esse entendimento, quando a gente abraça o sangue de Jesus nos lavando. E aí ele nos vê como justos. A gente é justificado. E a Bíblia fala da gente se posicionar, né? Quando Cristo fala assim, cara, só, você foi lavado pelo meu sangue, agora você é justo. Então, agora eu me porto como um justo. Então, isso elimina um monte de outros problemas, um monte de outras falhas graves, vamos colocar assim. Mas não elimina todas as coisas. Por quê? Se eliminasse, entre aspas, a gente se sentiria autossuficiente naquilo. Pô, estou fazendo tudo certo. É injusto você me condenar. Não, cara, a gente já estava condenado. Ele é que nos tirou de lá. Então, é só para a gente botar essas duas percepções. Sim, exige de nós esse compromisso pelo amor, pelo tão grande amor, porque a gente olha para a gente e fala assim, cara, eu não mereço esse negócio, ainda hoje. Não, mas a gente está na igreja, mas ainda hoje eu falho, ainda hoje eu não continuo merecendo, ainda hoje ele continua me amando e me dando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance. Quando eu tenho essa percepção, eu me rendo a esse amor, a essa necessidade, porque sem ele não dá, não vai dar. Pegou aí, beleza? Fala aí, vai o Darli, depois o... Quem é que levantou a mão aí? Alguém levantou a mão, gente. Foi o Darli. E o Celso. Vai, Darli. Então, pastor, só mesmo para complementar aí tudo que tu falou, que tá assim, 100% correto, assim, nós, seres humanos, temos somos quase que como um efeito sanfona com relação ao pecado e à graça, né? Ao mesmo tempo que nós cometemos um pecado, nós procuramos a graça. Nós procuramos a graça e daqui a pouco estamos cometendo o pecado novamente. É aquele pecado do pensamento, né? Muitas vezes você vê algo e acaba
em pensamento cometendo pecado. Então, isso para mim realmente é um efeito sanfona. E isso dura a vida inteira. É difícil, é muito difícil a pessoa se manter realmente na graça 100% a vida inteira. É como diz aquela frase: atire aquela primeira pedra àquele que não é efeito sanfona. É difícil. Se fosse, se a gente importante... é verdade, porque se a gente conseguisse essa plenitude, né? Não, beleza, agora Exatamente. eu já me... Paulo fala assim, né? Caramba, eu estou ainda me transformando, eu estou caminhando nessa direção de me parecer com Cristo mais. Mas não cheguei lá. Então, essa parte que eu não cheguei lá ainda, ela continua falhando. Se a gente chegar nessa plenitude, a gente já não precisa mais de um Salvador. Perfeito. Beleza? 100%. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes de passar a palavra para o Celso. Porque, assim, quando a Bíblia fala em Apocalipse que Deus é justo e que a gente vai ser levado ali a juízo, isso precisa acontecer, porque senão não seria justo. A humanidade ela foi levada ao juízo na cruz. Para os justos, para aqueles que já reconheceram Cristo como Salvador, no meu entendimento, o nosso juízo em termos de salvação, ele já aconteceu lá na cruz, cara. Minha conta foi paga lá. Porque se a gente achar, não, beleza, eu ainda vou ser julgado lá na frente, eu sei que isso tem uma linha tênue do salvo para sempre e não salvo para sempre. Né? Eu também não sei todas as respostas, mas estou falando para você o que eu penso. Porque, assim, se a gente vai ter ainda um julgamento, se a gente tem a Cristo como Senhor e Salvador, e está tudo bem, não, cara, eu reconheço isso, eu entendo isso, a Bíblia é clara, a gente está justificado, a gente é uma nova criatura, ponto. Então, assim, o meu juízo já aconteceu na cruz. Tipo assim, vou levantar minha ficha agora. Vai estar lá escrito lá, justificado, pô. Mas justificado onde? Lá na cruz. Então, mas o juízo da humanidade aconteceu. E vai acontecer novamente, aí já não é mais baseado nos atos, é baseado no reconhecimento ou não reconhecimento do sangue de Cristo sobre nós, da salvação propriamente. Não sei se ficou. Vai falar aí, Celso. Bom dia, pastor. Tudo bem? Beleza. A gente aqui só que concordar com tudo que tem sido falado. Mas eu gostaria de frisar que eu tenho visto nessa conversa a existência de duas ações de Deus. Uma seria a graça e a outra seria a misericórdia de Deus. Certa feita, eu fui numa igreja lá em Caxias, um batismo de uma pessoa muito amiga nossa, e teve uma palavra nesse sentido. Ele falava justamente que graça, como foi dito aí, seria o favor imerecido. Nós, né, apesar de não merecermos a graça de Deus, por caminhar, por conhecer, por estar aprendendo dele, temos procurado estar fazendo a vontade dele. E, apesar de ser um favor imerecido, Deus tem, muitas vezes, derramado a graça dele na nossa vida. Mas aquelas pessoas, né, como foi dito aí, naquele milésimo de segundo, se arrependeu, seria aquele ponto, aquela pessoa que não faz nada de acordo com a vontade de Deus. Apesar de caminhar em sentido totalmente contrário a que Deus tem traçado na nossa vida, esse sim, ao invés de receber a graça, já recebe a misericórdia, porque o Espírito perdoador, o lado perdoador de Deus, querendo que todos nós nos salvemos, aí ele aplica misericórdia. Quer dizer, o cristão, muitas vezes, ele pode estar sujeito a receber a graça, apesar de não ser merecedor por tudo que nós viemos fazer, nada vai suplantar o que Jesus fez na cruz, pode receber a graça. Mas aquele que caminha de forma totalmente diversa da vontade de Deus, esse está sujeito à misericórdia do nosso Senhor. Show! É verdade. Essas coisas a gente não entende, né? Assim, tem gente assim, poxa, sei lá, talvez no leito de morte o cara compreendeu. No meu entendimento, tá salvo, porque não precisa né? Não existe. A gente às vezes faz esse entendimento assim, né?
tá muito grave, né? O cara ele tem uma progressão de pecado, né? Muito mais pecador, médio pecador. Isso não existe, né? Então, eu creio que possa acontecer. Agora, como é que funciona? Eu não sei dizer. Fala aí, Amaro, você ia falar aí. Então, esse assunto ele é muito empolgante, né? É muito empolgante e tem várias correntes teológicas, né, que a gente escuta por aí. Mas assim, a graça em relação de Deus para nós, ela é um favor imerecido. E quando eu falei sobre a libertinagem, é claro, num grau extremo, porque nós que estamos na igreja, nós não temos o dolo de sair pecando. O pecado ele tem que ser tratado como pecado. O pecado é uma luta diária para aqueles que estão entendendo a ação de Deus na nossa vida. Nunca vai ser por mérito nosso, nunca vai ser. A meritocracia, ela não existe nesse ambiente da graça, porque a graça é um favor imerecido e a misericórdia. Deixa eu só te interromper aqui. Exatamente esse paralelo, Amaro, que eu estou falando. Porque, por exemplo, quando a gente cita assim, não, beleza, a libertinagem lá, a galera que está na prostituição, tal, não sei o quê, dá a sensação de que esse cara ele está muito distante da gente. Vou falar em termos de atitude, tá? Em termos do pecado pessoal. Porque, tipo assim, parece que o pecado dele é mais pecado do que o pecado meu, que, por exemplo, de repente eu falei uma mentira, que de repente, sei lá, eu fui desonesto sei lá, numa compra que eu fiz, vendi Entendi. Entendeu? É esse paralelo que eu tô falando, que a gente não pode ter isso. Porque senão a gente acha que a gente está numa situação melhor do que eles. Quando, na verdade, a gente está numa situação melhor que eles, sim. Mas não porque a gente só fez uma escorregadinha. Pecou menos, né? Não é por isso. É pelo fato de que a gente reconheceu a Cristo como Salvador, entendeu? Isso aí. E tendo esse ponto de partida, é que toda essa engrenagem ela funciona. Pecado tem que ser tratado como pecado. Sim. Eu vejo, pastor Rodrigo, que o pecado é peso. A consequência é que vai diferenciar a consequência de um pecado, de uma mentira, a consequência de um pecado de adultério, a consequência de um pecado do furto, do roubo, né? Então, a mentira, o adultério é o patamar de pecado, é pecado. Como mas as tem consequências texto, são maiores, eu entendo. Então, isso aí. O que vai diferenciar a atuação do pecado na vida do homem é a consequência que ele tem, a gravosa consequência. Não é verdade? Para efeito, mas olha só, isso que você está falando aí, que é legal. Para efeito de, beleza, tô aprovado ou desaprovado, não faz a menor diferença, concorda comigo? Concordo com você. É isso que a gente... porque eu entendo que, ao mesmo tempo que o assunto é instigante, mas é muito simples, né? No fato assim, cara, quem é que estaria apto? Quem nunca pecou. Beleza, quem nunca pecou? Na verdade, pastor Rodrigo... O cara nunca pecou, pô. Na verdade... A gente está do outro lado da moeda, a gente está no saldo devedor. E pra na gente... verdade... Fala aí. O apóstolo Paulo, ele fala, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu acho que só quando o nosso corpo corruptível alcançar a incorruptibilidade, que é no corpo glorificado. E aí a obra já alcança na plenitude. Enquanto a gente está aqui, a gente vai ter essa luta e a ajuda do Espírito Santo. Não é que a gente viva numa gangorra, mas eu acho que hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Mas assim, a fé é uma linha crescente, né? Crescente da salvação. Eu entendo, mas... Pastor... Só um pouquinho, Marcelinho. A gente... É só essa questão, assim, se a gente for simples no sentido de que, tipo assim, se eu pequei, eu estou desaprovado, e se eu não pequei, eu estou aprovado, se a gente for olhar por essa visão, que é uma visão minha, do mérito meu, do que eu fiz certo ou errado, a gente vive nessa gangorra assim. A gente acertou e errou. Mas por que isso não é real? Porque a visão do espiritual não está olhando para o que eu fiz ou que eu não fiz de certo ou errado. Está olhando para o que Cristo fez.
E aí, como é que eu me... por isso que a Bíblia fala que a gente está nele. É como se Cristo estivesse aqui e a gente faz o seguinte, no dia que eu aceitei ele, eu pulo aqui dentro, ó. E agora, quando Deus... Eu sempre faço eu já dei esse exemplo muitas vezes. Quando eu estou, por exemplo, eu estou aqui na Terra, né? A gente tem essa visão de que Deus está no céu olhando para a Terra. Quando ele me vê, quando ele fala, eu vou catar o Rodrigo lá. Quando ele olha para cá, quando ele me enxerga no invólucro de Jesus Cristo. Então, eu estou justificado, porque ele não consegue ver meu pecado mais. Porque eu estou em Cristo. Por isso que a Bíblia fala, a gente está dentro. O sangue do Cordeiro está sobre ti. Perfeito. Então, é esse entendimento. E aí agora, Rodrigo, mas aí você não pode falhar aqui dentro? Eu posso. Aí entra aquilo que o Celso falou assim, não, mas a misericórdia de Deus, de quê? Pô, cara, o Espírito Santo, ele me cutuca, pô, quando eu falho. E te cutuca também. Pô, meu irmão, olha só, isso aí tá errado. Volta para o lugar. Porque eu corro risco, e você também, esse é o meu entendimento, tá? Eu sei que tem um monte de linha teológica que fala um monte de coisa. Mas o meu entendimento é que eu posso abandonar esse entendimento. Eu posso, por escolha própria, sair desse invólucro e dizer, meu irmão, quer saber? Eu vou tocar minha vida sozinho. E eu vou ser autossuficiente. Eu vou fazer tudo certo. A gente pode tentar fazer isso. Não vai dar certo, mas a gente pode. Fala, Marcelinho. Obrigado, Amaro. Vocês estavam falando aí sobre justiça e tudo. O que leva isso tudo, a gente a discutir isso tudo, é o nosso senso de justiça, que é deturpado. O nosso senso de justiça ele é tendencioso. O de Deus não. O de Deus ele é pleno, ele é absoluto. O senso de justiça de Deus a gente não tem como medir. O camarada está lá na cruz no último minuto, ele é um bandido, ele está lá merecidamente, ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim. Acabou. Ele está no reino dos céus. Jesus fala para ele, aonde está a justiça nisso? No meu ver, não dá certo, cara, né? não adianta. É isso. A justiça de Deus ela é diferente, ela é plena, ela é total, ela é absoluta, é diferente da minha, da sua, da nossa justiça, entendeu? Então, não dá para a gente medir isso, cara. Esse amor a gente não consegue compreender. É a verdade não sei se é medir ou não medir, é entender. É aquele milissegundo, acho que foi o Jailson que falou assim, pô, talvez ali da cruz não foi um milissegundo, mas foram os últimos minutos, pô. E assim... Mas ele aproveitou, ele agarrou. Podia ser, se a gente pensar assim, ó, Fernandinho Beiramar, qualquer bandido que você conhece, Lula, qualquer um deles. Verdade. Porque, para mim, robô está matando milhões, tá, né? Então, qualquer corrupto, qualquer um. Se ele falar assim, não consegue Jesus, entender. Eu te aceito, e for de coração, porque ele sonda os nossos corações. Cara, por mim, esse cara tinha que arder no inferno, mas por Jesus, não. Deus, ele quer amar todo mundo, ele ama todo mundo, ele quer que todos se salvem. Aí não interessa o que você fez, confessou, acabou, tá aqui comigo no céu, vem cá, meu filho, você não vai se perder. É verdade. Vocês viram, eu estou lembrando do filme A Cabana, cara, quando aquele cara que ele está representando Deus ali, né? Ele fala para aquele cara assim, não, cara, quando ele vai lá e leva o pai para achar o corpo da menina lá na pedra, ele fala o seguinte, ele fala assim, não, eu quero matar ele. Ele fala assim, não, cara, você tem que perdoar, porque eu também, eu amo da mesma forma. É muito louco isso, a gente realmente não consegue compreender. Insano. O Eduardo quer falar, e cadê o Eduardo? Eduardo não. Foi o Eduardo. Fui eu. Não, peraí, Jair, não era tu não, comenta aí. O Daniel, vou deixar você falar também. Então, ó, cadê o Daniel? Fala aí, Daniel. O Daniel pediu para participar, cadê ele? Eu também quero, professor. Vamos lá, a gente tem que correr então, vamos. Cadê o Daniel, gente? Sou eu. Vai, Daniel. Eu apenas vou ler só o que a lição, né, nos mostra. Né? Ela diz lá embaixo, né, mais do que reputação, devemos manifestar caráter, aquilo que devemos ser aos olhos de Deus, mesmo que ninguém mais nos veja. Ou seja, devemos viver conscientes de que Deus sempre nos vê e o que somos devemos ser por causa dele, não dos outros, quer nos vejam ou não. Primeiramente por amor, mas também por profundo temor e senso de responsabilidade. Então, achei interessante essa parte da lição, entendeu, pastor? Porque caráter independente do que a pessoa, se ela é crente, se ela não é crente, a pessoa tem que ter caráter, entendeu? Eu vejo assim muitos exemplos, né? Vou usar só um exemplo pequeno aqui. A pessoa pega uma ferramenta emprestada contigo,
né? Aí, vou te devolver, e não devolve, aí quer dizer, a pessoa, né, a gente começa a ver, será que essa pessoa tem caráter? E Deus dá uma chance, ou seja, se você pegou emprestado e ainda não devolveu, meu irmão, vai lá e pede desculpa, perdão à pessoa e devolve, entendeu? Então, quer dizer, você, né, Deus abençoa essa tua atitude. Então, eu acho que é caráter que toda pessoa tem que ter. Show. Ó, já vou dar essa dica a você, ó, vai lá agora na caixa de ferramenta, dá uma olhada se tem alguma coisa dos outros lá, porque a gente, ó, vou aliviar a sua barra, esse é o meu caso, cara. Eu dificilmente pego alguma coisa, quer dizer, já peguei muita coisa emprestada, e a gente esquece, cara, a verdade é essa. Pegou um livro emprestado, às vezes você não leu, às vezes você não está querendo surrupiar o livro do irmão, mas a gente esquece. Né? A gente está sujeito a esse tipo de falha. Eu vou aliviar a sua barra, mas vai lá dar uma olhada de ferramenta, na caixa de ferramenta quando a gente acabar aqui. Mas quem quer falar mais é... Eu, mestre. Celso. Vai, Celso. Vocês mudam de posição na minha tela, eu fico perdidinho aqui, cara. Vai lá. Mestre, eu gostaria de lembrar uma vez, eu fui num velório e cheguei lá no velório, tinha uma pessoa, de um amigo, né? E tinha outra sala lá onde a mãe estava desesperada porque o filho tinha morrido em razão de suicídio, né? E ela queria uma palavra naquele sentido de que o filho, ela não era cristã, mas ela estava mais preocupada que o filho ia, não com a perda do filho, mas que o filho ia para o inferno. E aí, eu me pego de surpresa, tive uns 4, 5 passos até o outro lado da urna funerária para trazer uma palavra de conforto. Aí me veio essa mensagem aí do ladrão na cruz, né? Conjecturando que certamente alguns segundos antes ele poderia ter pedido perdão a Deus e trouxe essa matéria para o filho dela, que era novo e tudo mais. Mas depois a gente pesquisando na palavra, a palavra ela não fala diretamente sobre o suicídio, ela fala sobre a morte, né? Como pecador, aquele que mata. Mas a palavra de Deus não fala diretamente do suicida em si. Não, né? fala, e a gente... um texto que fala sobre o tirar a própria vida. Tirar a própria vida? Mas beleza. Mas aí o que acontece? A gente, já que eu procurei, não achei, já perde até um pouco da linha minha linha de raciocínio no caso, né? Mas como a gente trabalha no princípio da legalidade, que é a nossa lei atual, né? Eu creio que a gente tem que se ater mais do que a gente sente em relação ao que Deus pode pensar da gente, né? Em termos de atitude e tudo mais. Mas não se preocupar muito, se preocupar realmente com nossas ações, mas ter muito cuidado com o que as outras pessoas estão pensando nas nossas ações em relação a ele, entendeu? Show! Quem Pastor Jailson quer falar. Jailson. Fala, Jailson. Cadê o Jailson? Foi tomar café, Jailson. Foi procurar a ferramenta, Jailson, já, hein? Não entendi. Pensei que tu tinha ido já procurar a ferramenta lá, Jailson. Vê se tu tinha alguma ferramenta de alguém. Rapaz, tem uma ferramenta do Balone aqui na garagem que eu tenho que devolver. Aí, já vai, ó, fica esperto. Rapaz, o que acontece? O Marcelinho estava falando em relação à graça, em relação ao texto que eu tinha falado logo no início. O que ocorre? Realmente, de fato, o que nos incomoda, o que nos faz lembrar, não, porque a gente está errando, a gente peca, mas isso aí já é o Espírito Santo que habita em nós, é que nos dá esse alerta, pô. Isso que é sinal que nós estamos salvos. Eu não estou... Olha só, pelo amor de Deus, não é predestinação que eu vou falar, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, se me incomoda, se eu me toco, pô, esse caminho aqui, eu tô vacilando nesse caminho aqui. O que eu entendo, pastor? Eu entendo, Jailson. Pô, Deus está me mostrando, Jailson, olha, não vai por aqui, não. Pô, o meu amor está em ti. Ou seja, eu vivo no amor de Deus. Então, assim, eu vivo pela graça de Deus. Ele vai me conduzir a toda a verdade. Eu posso optar em não querer a graça de Deus? Posso. Eu posso falar assim, não quero. Eu não quero. Eu posso fazer? Pode, posso. É o livre-arbítrio que ele te deu. Aí entra o senso de responsabilidade. Aí sim entra você querer ou não abandonar aquilo que Deus está te dando. Né? Eu não falo nem em libertinagem, eu falo em realmente uma desobediência. Agora,
toda hora em que eu me incomodo, toda hora em que eu percebo que eu estou errando, que é aquilo que o pecado vem na minha mente, isso aí sim, quer dizer, eu estou salvo e o Espírito Santo de Deus está me incomodando a me conduzir ao que é certo. Entendeu? Então, assim, cara, isso é normal, você saber, quando te incomoda, cara, pode ficar tranquilo. É porque Deus está te alertando a você andar no caminho certo. Beleza? Isso aí que o meu pensamento aí. Bom, gente, tá vendo aí, cara? É assim, no fim das contas, vou só encerrar aqui. A gente precisa compreender isso. Se a gente for olhar para nossa, né? Eu vou olhar para a Aurélio, pô, eu vou pegar meu histórico, né? Tipo assim, o que eu tô, pô, tudo que eu fiz, tá tudo certo? Não, não tá. E aí isso me leva a esse entendimento de reconhecer, cara, não dá, sozinho não vai dar. Eu preciso realmente de um Salvador. E eu acho que é essa motivação no coração. Primeiro é me posicionar, cara. Ele me amou de tal forma que ele me fez filho, pô. Ele me chama de filho, justo, né? Eu não sou um filho, pô, cara, tipo assim, ah, não, beleza, cara, entra aqui, mas fica nesse cantinho aí. Não, cara, ele diz que a gente vai sentar ao lado dele, pô, a gente está sentado no trono junto com ele. Então, ele colocou a gente, esse entendimento de justificação leva a gente a esse constrangimento, cara. Então, pô, cara, o que eu posso fazer? Eu vou agir condizente com isso o máximo que eu puder. Mas se a gente for olhar no literal do comportamento, a gente não consegue. Então, é por isso que a mensagem final que eu quero deixar com você, foi até que o Daniel leu para a gente no final da apostila, é essa de, cara, por entendimento que a gente age corretamente, mas a aprovação é pelo simples fato de que a gente reconheceu a Cristo como Salvador. Então, o desprezar ou não desprezar a misericórdia não tem nada a ver, não está diretamente ligado aos meus atos, né? Embora eu entendo que Jesus espera que a gente tenha, ele fala, inclusive, a gente tem atos de justiça para que, através deles, Deus seja glorificado. Ele fala sobre isso. Mas a salvação, o aprovado ou não aprovado, está completamente ligado ao que a apostila fala de abraçar ou não, desprezar ou não desprezar a misericórdia. Acho que tem tudo a ver com a questão de você estar com essa convicção no coração e esse reconhecimento da graça e da salvação em Cristo, porque sem ele não daria. Beleza, gente? Eu preciso ir. Caramba, são 10h06 já. Fala aí, Jefferson. Pastor, eu só queria dar um recadinho aí pro pessoal que olhou lá no grupo do WhatsApp, que tem uma pesquisa que a Josine postou, que seria importante a gente responder, porque a gente está fazendo um planejamento da EBD do ano que vem, né? E esse formato online, a gente está com algumas decisões, seria importante isso para a responder. igreja toda, gente, é extremamente importante reforçar aqui, extremamente importante que você participe, ajude a gente a olhar para isso, porque a gente está querendo entender o quanto que está sendo eficiente, aquilo que você achou legal, por favor, não tem nome lá, seja o mais honesto possível. Se você percebeu falha e coisa que precisa mudar, faça sua sugestão. Não faz igual que você faz aquela pesquisa da Casa Bahia, não, que você responde tudo 5 e vai embora, tá? Ô Jefferson, eu vou deixar você... Você vai para a igreja, Jefferson, agora? Vou sim. Então, bom, eu vou deixar vocês, cara, eu preciso ir, porque eu moro longe, senão eu não consigo nem chegar. Tá bom, um abraço. Semana que vem, a última aula, hein? Não faltem, quero ver você aí, hein? Vou tirar um print aqui que eu vou mandar você, tirar um ponto da sua matrícula. Vai ver a ferramenta, hein? Um beijo, valeu. Tem que ver a votação, hein? Ih, rapaz, olha aí a ferramenta aí. Beijo, valeu. Um abraço.